Gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa deliciosa. Até o meu marido, que não gosta muito de coco, ama manjar de coco. A gente vai preparar o creme do manjar, o manjar mais tradicional. E a gente vai fazer também uma calda de ameixa. Eu gosto de dar uma caramelizadinha no açúcar para juntar as ameixas. Essa minha receita, gente, sério, ela é muito equilibrada. Ela é muito boa, é muito saborosa no sabor do coco, é intenso, vai muito leite de coco, mas a quantidade de amido é o que manda, galera. É isso que vai deixar o seu manjar uma borracha, que daí é totalmente desagradável. É igual você comer sobremesa com gelatina, com muita gelatina, muda totalmente o gosto. E no entanto, o contrário, se ele é mole demais, ele se desmancha. A gente tem uma receita que deixa ele na medida, como tudo que a gente faz. E esse manjar fica um espetáculo firme, porém macio, dos deuses. Então, vamos começar o preparo do manjar. A gente vai usar para essa receita 80 gramas de amido, 400 gramas de leite de coco. Tem que ser um leite de coco de qualidade, hein, galera? Se você puder bater o seu coco, hidratar, bater o seu coco, extrair o leite, ok, melhor ainda. Se não, tem que ser um leite de coco de excelente qualidade. O sabor do seu manjar é o leite de coco que você está usando. Manjar tradicional não vai coco ralado, tá joia? 600 gramas de leite e 300 gramas de açúcar. Eu preferi o cristal. Eu acho que o manjar não fica com nadinha de espuma, eu prefiro o cristal. O processo de preparo é muito simples. Basta colocar todos esses ingredientes para cozinhar. E é o que a gente vai fazer agora. Só que para facilitar a minha vida, eu vou colocar primeiro este aqui. E vou colocar o líquido, que é o leite. E ó, eu vou deixar um pouquinho do leite aqui no bowl, onde eu vou diluir a maisena, o amido de milho da receita. Por quê, gente? Porque daí, o que engrossa o meu manjar? O meu espessante é o meu amido. Se eu deixar ele aqui do lado, ó, e deixar o meu líquido ferver sozinho, enquanto ele ferve eu posso fazer outra coisa. Eu posso preparar a calda ou eu posso bater um papinho com vocês. Eu vou preparar a calda, mas depois eu tenho um papinho para bater com vocês. Mais um pouquinho de líquido, vou pôr um pouco do leite de coco mesmo. Pronto, ó, tá bem diluidinho. Meu líquido aqui tá bem fluido, tá vendo? Não tá pastoso, enfim. Separei um pouco do líquido da receita para colocar. Todo o restante, gente, não só do líquido, todos os outros ingredientes da receita, exceto o amido, podem ir para fervura, tá joia? Então aqui vai o leite de coco e vai também o açúcar da receita. Dá aquela mexidinha, porque o açúcar tende a ir para o fundo, e aí no fundo da panela ele pode queimar. Então dá aquela mexidinha, e agora a gente vai deixar aqui, tchau e bênção, até ele iniciar a fervura. Não precisa mais se preocupar com nada. Enquanto ele está nesse processo, a gente pode preparar a calda de ameixas. Pessoal, eu gosto do manjar com bastante calda, não sei vocês. Aqui tem bastante ameixa, 100 gramas de ameixa são bastante ameixas. Você pode deixar ela assim, inteira, ou você pode cortar ao meio. Eu acho que pra gente fazer esse vídeo lindo pra vocês, vai ficar mais bonito elas inteiras. Se você quer que ela se distribua melhor, pode ser dividida ao meio. Então a gente vai fazer bastante líquido e um tanto de ameixas. 300 gramas de açúcar. Aí sim, eu vou usar o cristal, porque é o açúcar que eu acho que é o ideal pra gente usar pra fazer caldas. Porque ele fica totalmente sem espuma, sabe? Ele fica uma calda mais límpida. Bom, aqui a gente vai caramelizar levemente o açúcar. A hora que ele caramelizar, a gente vai utilizar a água. São 150 gramas de água. E aí, a ameixa. A gente vai deixar tudo isso ferver, 100 gramas de ameixa, 150 de água e 300 de açúcar, até a ameixa dar uma maciada, mas isso demora, sabe quanto? Se ela tá fresquinha, demora 2 minutos. É muito rápido. O simples fato dela ficar de molho, esperando o seu manjar esfriar na geladeira, que vão ser 2 horas de geladeira, já vai dar a maciada que ela precisa naquele líquido que ela ferveu. Então não precisa se preocupar muito em ferver a ameixa. O que a gente tem que se preocupar aqui, ó, é se o nosso açúcar já está virando caramelo. Lá no fundo,
ele vai virar caramelo mais rápido, então a gente tem que ficar de olho nisso. Isso sim é preocupante. Pessoal, enquanto essa caldinha tá chegando no ponto, eu só acho que é curiosa a história do manjar. E aí eu queria contar para vocês. Eu achei essa história, a mesma receita em mais de um livro. A gente tem o História da Confeitaria, do Ângelo e da Miriam Perrella. Eu gosto muito desse livro, ele tem a história de vários doces da confeitaria clássica. Ó, vou ficar conversando com vocês e de olho no açúcar, tá? Mas esse aqui também, o Dicionário do Doceiro Brasileiro, ele também tem vou mais calma, né? Dicionário do Doceiro Brasileiro. O Raul Lodge foi quem organizou esse material. A gente tem aqui uma série de receitas e é muito bacana, elas estão em ordem alfabética. E aí tem a receita original, dos tempos, às vezes, do engenho, né, do Império, onde as receitas eram em xícaras, em tigelas, em bocados. Não eram medidas tão precisas, com certeza, era muito mais no instinto. Mas o fato é que daí a gente consegue ver exatamente quando foi a história, quando começou o preparo do manjar. O manjar é uma sobremesa de origem portuguesa, que já era preparado no século XVI, nos anos de 1500, quando o Brasil começou a ser colonizado. Ele era uma preparação, gente, eu não sei se ficava doce ou salgado, mas ele é uma preparação feita com galinha desfiada ou peixe na falta da galinha. Então era peito de galinha cozido e desfiado, leite e açúcar. E aí a própria gordura da galinha, ela ajudava a dar aquele ponto, aquela cremosidade no manjar. E aí ele cozinhava até engrossar, e quando ele esfriava, o leite também, imagina, leite de vaca puro, tem gordura, o leite também era gordo, então tudo isso junto, quando ele esfriava, dava aquele ponto, que é o que o manjar tem hoje. O manjar só começou a ser feito com leite de coco no Brasil depois, lá pelo século XVIII, por volta de 1750, quando os escravos acrescentaram o coco, que tinha em grande quantidade, principalmente nos engenhos do Nordeste. E aí o coco fez parte, e esse sim é o manjar tão aclamado, que inclusive também é comida de santo, né? Preparado para Iemanjá, tanto pela doçura, pela suavidade, quanto pela cor branca. Então, em homenagem a Iemanjá, também se prepara manjar, né? Comida de santo. O manjar de coco, ele surgiu, a primeira receita escrita dele está nos Cadernos de Receita da Infanta Dona Maria, que é um livro de 1680, olha que bacana, no final do século XVII. E ó, só para vocês terem uma ideia, aqui eu não vou conseguir ler, mas ele vai falando assim, ó. Olha como é que é o preparo da receita. Manjar. Desfiado um peito de galinha e desfeito, ajuntem-se-lhe os ingredientes do manjar branco comum, que é leite e açúcar, ponha tudo a cozinhar, deitando-se aos poucos 2 quartilhos de leite, deitando-lhe os ovos moles na quantidade de 1 dúzia, e depois de cozido, junta-se água de flor de laranjeira, tira-se do fogo e põe-se nos pratos. E é isso, não tem ingrediente, não tem nada. Então a descrição toda da preparação de uma receita é somente essa. Não é interessante? Tem que fazer um curso de português, mas assim... Fica um quartilho de leite? Pois é, normalmente as receitas em pires são mais fáceis, apesar do pires também ter diferença, né? Eu falo assim, por isso que a gente usa balança, inclusive, né? Porque cada xícara tem um tamanho, cada caneca tem um tamanho, cada pires tem um tamanho. Mas se a sua receita é toda em pires, e se você vai usar 10 pires, são 10 do seu pires, então a proporção vai ficar a mesma. Isso é menos complicado do que quando a gente tem uma medida em colher, a outra em pires e a outra em xícara. Aí pode ser muita diferença entre os ingredientes, sabe? Bom, aqui nossa calda já caramelizou. Ela ainda não terminou de derreter, eu queria que ela terminasse de se derreter, mas eu vou deixar isso acontecer no cozimento aqui. Eu vou trocar de espátula porque ela vai ferver. Eu acho que vocês já sabem. Eu vou ficar com uma espátula mais longe. Ó, um tiquinho só de água. Sabe por que isso acontece, dela ficar mais dura? Porque o açúcar não terminou de derreter. Ó, agora eu consigo começar a mexer. Agora eu consigo colocar mais um pouquinho de calda. Parece que ela já evaporou totalmente, mas ela não evaporou. E aí eu consigo, ó, mexer ela como um creme.
e não deixar ela craquelar. Depois que craquela dá tanto trabalho para derreter, galera, por isso que eu não gosto. Agora sim. O último bocadinho de água. Aqui ferveu. Vou desligar porque agora a gente precisa colocar os espessantes e a gente ficou batendo papo, ninguém viu que ferveu, então eu vou desligar para continuar o creme do manjar daqui a 1 segundo. Bom, pessoal, ó, a calda tá líquida, ela ainda tem alguns pedacinhos de açúcar cristal, mas eles vão se desmanchar na fervura. Então eu já vou colocar a nossa ameixa, que a gente quer realmente que amacie nessa calda. A cor do caramelo ajuda muito a já ficar uma calda mais escura, senão ela fica só uma calda transparente com sujeira de ameixa. Assim já fica uma cor bem linda. E eu vou deixar ela ferver aqui em fogo bem baixinho para esse açúcar derreter. Agora a gente vai concentrar no resto do preparo do manjar. Como vocês viram, o manjar são poucos ingredientes. Então ele é uma sobremesa relativamente simples. O sabor dele tá, no caso aqui, principalmente no leite de coco. O manjar clássico nosso, depois da cozinha brasileira, não o original português, que não é feito com frango, então, né? O nosso é com leite de coco. Todo o sabor vem do leite de coco e não vai coco ralado na mistura, tá joia? Não vai. A gente vai usar uma forma, eu escolhi essa porque eu acho que ela é linda. A gente untou com óleo de coco, só uma película, gente. Ó, se você olhar, ela tá besuntada, tá vendo? Ó, tá besuntadinha de óleo de coco, mas nada em excesso, porque senão vai aparecer isso no manjar. Caldinha besuntada, eu vou vir aqui pro fogão. Eu vou trocar aqui de fogo, para ficar mais fácil de eu falar com vocês. Essa panela é uma beleza, né? Essa madeira protege de uma forma a mão da gente, que é uma delícia. Agora eu posso aumentar um pouco o fogo, já que a minha panela é grande o suficiente para isso. Colher do caramelo no caramelo, colher do manjar aqui. Gente, agora eu vou incorporar o líquido com o amido aqui. Então, vou baixar um pouco o fogo. Vou pegar um fouet. Se você tem líquidos claros, é interessante que você use, e aí também o creme não é muito pesado, é interessante que você use um fouet com capa de silicone, porque o alumínio solta a cor, tá bom? Esse líquido aqui vou garantir, ó, vou de novo olhar para ele, vou mexer. Tem um pouquinho de coisa de casca de coco. Tudo que tem coco aparece casca de coco, né? Tem uns pontinhos aqui. Conferir, tá tudo líquido e misturado? Olha só, mexendo intensamente. E vocês estão vendo que a fervura tá branda? Vocês estão percebendo isso? Eu deixei a panela no mínimo de fervura. Nada de fazer a incorporação de amido concentrado, que é o caso aqui. Isso aqui é um amido concentrado. Pelo amor de Deus, nada de fazer a incorporação de amido concentrado num líquido quente em alta fervura, que você não dá conta de mexer. Ele engrossa muito rápido, e aí você não vai dar conta de mexer a tempo. Olha que rápido, o líquido já estava em fervura. Com o líquido em fervura, o amido começa a gelatinizar. E aí a gente tem esse ponto aqui maravilhoso. E a gente vai cozinhar. Gente, sério, essa receita, ela é essa textura aqui que você já está vendo. Ela não vai ficar mais grossa do que tá aqui. O que acontece é que eu vou cozinhar de 3 a 5 minutos para que o amido da receita cozinhe completamente. É só esse o meu papel agora. Então eu vou ficar mexendo para não queimar nada e vou cozinhar até o amido cozinhar por completo. O que eu ia comentar? A maioria das receitas que eu vejo por aí de manjar de coco, elas vão muito amido. Eu vi uma receita escrito 16 colheres de sopa. 16, gente, 16. É tipo 3 vezes mais o amido que eu coloquei aqui. Não precisa disso. Como eu comentei no início do vídeo, é igual sobremesa com gelatina. Quanto menos você puder colocar desses espessantes e mais cremoso ficar o seu doce, melhor ele vai ficar. Muito mais sutil, delicado, desmanchar na boca ele vai ser. Agora não pode ser tão pouco amido a ponto dele não dar ponto. Isso não. Tá? Então agora nosso papel é cozinhar aqui uns 3 a 5 minutinhos, até todo o amido cozinhar completamente, para que não dê gosto de amido cru. Bom, a última dica que eu tenho para dar antes de finalizar isso aqui com vocês é: amido não pode ser congelado.
O que acontece aqui é um processo de gelatinização. O amido vai absorver a água, vai formar a molécula dele vai virar uma bolinha inchada, cheia de água. Só que a água fica presa numa parede. Quando a água congela, o cristal dela forma uma estrela cheia de pontas. E ela rompe essa parede, a água vaza inteira. E aí, a nossa preparação com amido solta a água. Então, se você congelar uma coisa com amido, ela vai soltar água por dentro. Ela vai parecer... imagina você pegar esse manjar e tirar de lá, ele vai ficar todo quebrado, soltando água. Na geladeira isso já acontece, porque o amido do amido de milho, ele não é resistente ao tempo. Então, com 2 ou 3 dias, ele vai soltando água sozinho. Ele desidrata, algumas bolhas vão estourando e vai soltando a água que elas prenderam. Por isso que o seu manjar mais velho na sua geladeira, depois de 5 dias, 1 semana, ele forma aquela água em volta, porque ele perde um pouco da água dele. Isso é normal. Mas é isso, o manjar tem que ser, por esse motivo, colocado na geladeira, nunca no freezer, ok? Se você precisa de verdade congelar por qualquer motivo nessa vida, faça ele com farinha de trigo. A proporção não é a mesma. A farinha não tem só amido, ela tem proteína que não dá textura, então a gente precisa de mais farinha para ter a mesma textura de massa aqui, se você precisar de verdade congelar um manjar. Mas não faça isso, gente, é uma sobremesa tão rápida, eu tô aqui batendo papo e falando um monte de informação para vocês. Mas na verdade você viu que foi poucos ingredientes, levantou a fervura, joga o espessante e vai para a forma. E esquece dele lá, você só vai servir à noite, de noite você vai mexer nele. Então não é uma sobremesa que eu acho que tem justificativa que você precise realmente congelar. Tá joia? Muito bem, mais uns 2 minutinhos aqui, eu já desligo essa panela. Muito bem. Como eu comentei, o nosso creme não muda de textura. O que vai acontecer é que ele vai cozinhar completamente o amido. Pronto, a gente vai despejar ele na forma. Agora eu vou virar para mim. Eu tento virar um pouquinho para a câmera pegar para mostrar melhor para vocês. Mas eu sou destra, eu preciso virar desse lado. Tá difícil de jogar aqui, pegando de um lado só. Pegou meio no cabo. Muito bem. Pronto? A gente vai passar um filme plástico e vai deixar na geladeira. E é só, gente, não tem que fazer mais nada. Paralelo a isso, eu queria mostrar para vocês como está a nossa calda de caramelo. Enquanto eu fiquei falando da história do manjar e cozinhando o manjar, a calda ferveu e ela tá pelas bolhas, eu já sei que ela tá muito concentrada. Se você não sabe, não tem problema. Você desliga e quando ela esfriar, você vai ver que ela tá bem dura, bem quase cola. Então, a gente vai pôr mais água. Eu já vou pôr agora para facilitar minha vida. Porque eu já tô vendo que ela vai ficar grossa demais. Pronto, ó. Dá pra ver que agora ela tá líquida, fluida. Eu vou deixar só ela levantar a fervura e desligar imediatamente, porque agora eu não quero mais que ela ferva. Eu só deixei ela fervendo para desmanchar aquelas bolas de açúcar, lembra? Agora já desmanchou, tá tudo pronto. A gente vai ferver para garantir que tá esterilizado e a calda tá pronta. 2 horinhas de manjar, a gente vai ver o resultado disso. Ai, que delícia! Hora maravilhosa, né? A gente vai agora servir um manjar de coco. A nossa calda ficou linda, tá fria. Olha que textura bonita, gente. Ela é uma calda consistente. Eu vou pôr aqui na colher para vocês verem, ó. Olha como ela fica na colher. Ela não é completamente líquida, ela cobre um pouco a colher, mas ela também não é pastosa, porque afinal não é esse o nosso objetivo. Aquele açúcar derreteu completamente, a nossa ameixa tá aqui. Tá perfeito. O nosso manjar tá sólido, ele tá bem gelado. E ó, eu afasto ele aqui da forma, ele desgruda. Vou passar aqui, ó. Ó. Ele tá pronto. Tô com dúvida no meio. Eu não quero que o meio quebre. Então, ó, eu vou dar uma leve descolada na beiradinha aqui do meio. A beiradinha onde o creme encosta no metal, que eu consigo alcançar. E eu vou deixar, gente, ó. 1, 2, 3. E tira. Não pode esquentar, mas é para aquele olhinho de coco que a gente colocou, aquela leve untada, ela agir e ela dá uma descoladinha nesse creme. Se esquentar, amolece, tá? Então não pode. O prato que eu vou servir, ó,
Eu vou centralizar ele bem direitinho, o máximo que eu puder no prato. E aí eu vou virar. Ele foi para um lado. Vou tentar mexer nele com a mão molhada. Vou pôr água aqui. Ó, se acontecer com você isso aqui, ó. Eu vou pegar a mão molhada e vou tentar empurrar ele aqui. Com cuidado. Porque, como eu falei pra vocês, essa receita, gente, é um espetáculo. Ela é excelente. Mas ela não é uma borracha. Ela é cremosa. Então tem perigo de quebrar sim. Muito perigo. Viram que simples, gente? Que delícia! Vamos finalizar com a nossa caldinha de ameixa. Uma das partes mais gostosas desse doce é a caldinha. Ó, lembra que eu falei, nossa calda é sem economia, porque é uma das partes mais deliciosas desse bolo, dessa sobremesa. Muito bem. Tá pronto o restante das ameixas, eu vou jogar depois que a gente abrir. Vamos provar agora. Com certeza. Bom, para cortar é muito simples. Ele é macio, a gente só vai cortar. Se você quiser pegar uma colher como essa para te ajudar a pegar a caldinha, né? Ó, só passar a espátula. Abre fácil. Ó, ainda vou ver se eu consigo levantar. É, assim, eu quero mostrar ela pra vocês assim, ó. Que linda. Tá vendo? Olha o ponto desse manjar, gente, ó. Ele é macio, tá vendo? Mas ele é firme, não teve problema nenhum no corte, em nada. Vou pôr agora aquela caprichada de caldinha. E agora, é só ver se ficou tão bom quanto parece. Ó, ó. Ó que cremosinho. Você viu como ele deita? Delicioso. Desmancha na boca. Aquele gostinho de coco, é fresco, é gelado. Eu acho perfeito para primavera, agora que a gente está entrando, né? A gente está chegando nos dias de mais calor, vai chegar nosso verão. Perfeito. Espero que você goste de fazer. Simples, fácil, rápido, manjar de coco tradicional. Aproveite. Até a próxima.